E aí pessoas, eu sou a Karime Winkler e esse é meu canal Café e Essência. Sejam muito bem-vindos de volta para mais um vídeo. E hoje eu vim comentar um pouco sobre o que eu fazia como analista econômico financeiro, porque é uma dúvida até que bem frequente aqui, né, sobre o que eu faço, qual hora eu trabalho, enfim. E a primeira coisa que vocês precisam saber, na verdade, como que eu cheguei lá, né? Porque assim, eu entrei na empresa que eu trabalhava como analista econômico financeiro com pouquíssima experiência. Então eu fui para lá meio que sem experiência realmente, né, do mercado de trabalho e tudo mais. Então eu fazia coisas assim bem simples e tanto que eu era júnior lá, né? Então eu fazia algumas rotinas que eram super básicas assim da área financeira. Inclusive tinha um pouco mais de contato com contabilidade do que com a área financeira em si. E exatamente por isso que eu era analista econômico-financeiro, né? Então eu tinha mais contato com a parte de contabilidade, com a parte de qual que era a situação ali da empresa e tudo mais, índices econômicos, coisas desse tipo. Então, às vezes, né, dependendo da empresa que você vai trabalhar, dependendo da área que você vai trabalhar, dentro mesmo da área financeira vai ser um pouco diferente. Não dá para esperar que seja sempre a mesma coisa em todas as empresas, porque as empresas têm necessidades diferentes. Não tem como comparar realmente a minha experiência com outra pessoa e vice-versa. E aí, para quem não sabe, eu sou formada primeiramente em administração, faço contábeis agora, tudo mais, tem vídeos aqui no canal falando um pouco sobre a minha graduação na FIPECAF. E eu acabei indo para uma área que mexia bastante com a parte de contabilidade, né? Então, existia uma parte de conciliação, que eu fazia de algumas contas contábeis simples, tipo caixa, banco, aplicações, empréstimos, coisas que não eram tão complexas assim, não é mesmo? E eu sei que existem outras áreas, por exemplo, né, que mexem na parte financeira, bem financeira mesmo, que mal mexe com a contabilidade. Por exemplo, conciliação de banco mesmo, mas da parte financeira, porque existe aí uma diferencinha, tá, gente? Mesmo porque a contabilidade tem toda uma norma, tem princípios que, né, que regem a contabilidade. Então, tem aí diferenças sobre o que deve ser feito em cada uma das conciliações. E aí eu tinha esse contato com conciliações contábeis, né? E eu tinha contato também com demonstração financeira. Claro que era uma empresa assim de pequeno, médio porte, então era nada monstruoso, assim, né? Não era monstruoso que nem, por exemplo, você pega uma empresa da bolsa, é bizarro de grande e tal. Eu só fazia coisas bem simples mesmo, porque essa empresa era de transporte, né? Então ela participava de licitações e aí precisava ter algumas informações, né? Inclusive, mesmo para banco, se precisasse de empréstimo e coisas assim, aí precisava ter os índices, precisava ter algumas coisas que eles pediam para poder verificar se fazia sentido, né, para essa contrapartida ou não fazer a negociação com a empresa. Eu mexia também bastante com parte de impostos, e não exatamente impostos da forma que vocês podem estar imaginando, tipo a fiscal, né? Não, não era. Eu mexia mais com a parte de impostos diretos, federais, né, no caso, e aí eu resolvia alguns perrengues, digamos assim, que poderiam ocorrer ali, fazer algum parcelamento, alguma coisa, né? Na verdade, ajudar a fazer o parcelamento, porque eu não tinha esse poder. Resolver coisas realmente, sabe? Que precisavam ser resolvidas. Então, eu ia para a Receita direto, né? Depois que eu saí de lá, resolvia as coisas, mexi bastante com parte de perda de compra, parcelamento, entendimento né, de alguns trâmites que a gente tinha ali. Então, toda essa parte um pouco mais burocrática, digamos assim, eu era responsável por essa parte. E eu também ia em alguns outros lugares quando precisava, como eu disse para vocês, eu estava mais perto ali da parte, né, federal. Mas já teve casos, né, de precisar e resolver algumas coisas da fazenda estadual. Então eu também tinha um pouco de contato, sabe? Como eu tinha coisas muito pontuais ali para serem feitas, né? Pontuais que eu digo, por exemplo, existe uma época exata do mês a serem feitas essas coisas. Então acontecia que eu ficava um pouco ociosa em algumas épocas do mês. E aí eu ficava responsável então por certidões, parte de procuração, parte de arquivamento, né, de algumas coisas, inclusive conferência de notas fiscais, né, de entrada.
que eram muitas, então eu ajudava o pessoal do fiscal lá. E era muito legal, assim, eu gostava pra caramba. Como eu disse, né, pra vocês, eu fazia coisas simples realmente da rotina. Eu tinha mais contato com contabilidade do que financeiro realmente, mas eu conheci sim algumas partes. Talvez eu não tenha tanta propriedade assim para falar com vocês, inclusive se vocês, né, quiserem comentar aqui embaixo o que vocês já viram e tudo mais, seria bem bacana. Mas eu confesso que eu amo muito a parte financeira das empresas, eu acho muito bacana, principalmente a parte mais estratégica, assim. Gosto também da parte de controladoria, porque mexe com um todo, né, e o pessoal de contabilidade costuma ter muito contato com parte de ação, parte de relação com o investidor, sabe? E eu gosto pra caramba dessa parte, tanto é que eu fui parar na auditoria, né? E esse foi um dos motivos de eu parar na auditoria. Para quem ainda tem dúvida, né, sobre essa parte e tudo mais, até mesmo parte, né, do dia a dia, conciliação e afins, se quiserem perguntar, pode perguntar aqui nos comentários que eu respondo. Se vocês preferirem, também podem me chamar lá no Instagram, @_café de ciências, que eu costumo até responder um pouco mais rápido, né, porque às vezes eu mando um áudio e já respondo e é mais simples até pra mim. Mas era basicamente isso. E aí algumas pessoas podem estar se perguntando, né, qual que seria então um próximo nível, assim, né, por exemplo, um pleno, um senior. Na parte financeira, quando você sobe de nível, por exemplo, para um pleno, tal, então você começa a ter um pouquinho mais de responsabilidade. Às vezes, um pleno com mais tempo na empresa costuma ter uma procuração para poder fazer transferências bancárias, para poder, né, cuidar de toda a parte de empréstimos também, enfim. E aí um senior, claro, com todo o auxílio também de pessoas acima e abaixo do cargo, ficam responsáveis por coisas um pouco mais complexas ainda, né? Às vezes resposta para auditoria, auxílio em cotação de empréstimos, trâmites, negociações. O que muda muito são as responsabilidades. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no YouTube sobre a diferença de um assistente, de um auxiliar para um analista, né? E aí, se vocês quiserem ver, vocês podem clicar aqui no card que eu vou deixar aqui em cima. Ainda não tenho nenhum vídeo falando sobre Junior, Pleno e Senior, mas se vocês quiserem posso trazer para cá. Mas basicamente é a mesma coisa de, por exemplo, a diferença, né, de um analista para um assistente, que são as responsabilidades, né? Cada cargo que você sobe por causa das suas skills, né? E as suas responsabilidades vão ficando um pouco maiores, um pouco mais complexas, e você acaba respondendo por muita coisa, além do que você responde quando você inicia a sua carreira, obviamente. Se você quiser saber um pouco mais sobre a carreira com auditoria e tudo mais, eu tenho também vídeo aqui no YouTube, só um overview aqui. Eu entrei como trainee de auditoria e hoje eu sou senior. Sim, foi promovida. E é uma coisa de amor e ódio, né, o tempo inteiro, assim como eu acho que qualquer profissão tem os seus perrengues, mas que eu acho muito válido vocês procurarem saber sobre e, inclusive, assistir a este vídeo que eu tô comentando aqui com vocês. Pra você que ficou até agora aqui no vídeo, eu vou contar uma novidade muito legal, que não tem muito a ver com o vídeo que eu acabei de falar, né? Mas enfim, eu vou trazer daqui a um tempo uma parceria muito legal que vocês vão gostar muito, principalmente se você já é graduado ou você está, né, se graduando e quer, na verdade, se especializar na área de business, que eu acho que é uma área muito legal. Então, fiquem de olho que vai vir vídeos muito legais. E se você ficou até aqui, comenta aqui embaixo. Deixa eu ver. Comenta aqui embaixo, só voa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado de alguma forma. Se vocês gostaram, não deixe de dar o seu like e de se inscrever caso você não seja inscrito. Inclusive, deixe esse sininho ativo, porque eu sei que muita gente não recebe as minhas notificações, o que é uma pena, porque eu tenho muito conteúdo legal para apresentar para vocês. E é isso. Muito obrigada por assistir. Fui-me!